Imagine caminhar por uma floresta densa e, entre as sombras das árvores, vislumbrar figuras que não são exatamente humanas, mas também não são animais. Seres que pensavam, criavam ferramentas, enterravam seus mortos e talvez até sonhavam. Hoje, sabemos que Homo sapiens não foi o único protagonista da história humana. Pelo contrário, fomos apenas um entre muitos atores em um palco evolutivo repleto de experimentos biológicos fascinantes. Ao longo de milhões de anos, diversas espécies humanas surgiram, prosperaram e desapareceram. Algumas deixando apenas fragmentos de ossos, outras genes escondidos dentro de nós. Neste vídeo, vamos explorar essas linhagens esquecidas, revelando como elas moldaram nosso passado e, de forma surpreendente, ainda ecoam em nosso presente. Prepare-se para conhecer os primos perdidos da humanidade, aqueles que o tempo tentou apagar, mas cujas histórias insistem em ressurgir. Antes mesmo de fogueiras ou ferramentas de pedra, os primeiros passos rumo à humanidade foram dados por criaturas como Sahelanthropus tchadensis, que viveu há cerca de 7 milhões de anos na África Central. Com um cérebro do tamanho de um chimpanzé, mas com uma postura que sugere bipedalismo, ele representa um dos primeiros desvios do caminho dos grandes primatas. Pouco depois, Ardipithecus ramidus, apelidado de Ardi, mostrou que era possível viver tanto nas árvores quanto no chão, equilibrando-se entre dois mundos. Já com Australopithecus afarensis, como a famosa Lucy, a locomoção ereta tornou-se dominante. Esses ancestrais não eram humanos no sentido moderno, mas carregavam em si as sementes do que viria a ser nossa espécie. Eles não tinham linguagem complexa, nem arte, mas suas adaptações ao solo aberto pavimentaram o caminho para cérebros maiores, mãos mais hábeis e sociedades mais intricadas. Cada fóssil descoberto é um lembrete de que a evolução não é uma linha reta, mas um emaranhado de tentativas, falhas e sucessos silenciosos. Há cerca de 2,8 milhões de anos, surge o gênero Homo, marcando um salto cognitivo e tecnológico. O Homo habilis, apelidado de homem habilidoso, foi o primeiro a esculpir lascas de pedra com intenção, as primeiras ferramentas Oldowan. Pouco depois, Homo erectus entrou em cena, provavelmente o primeiro a controlar o fogo e a migrar para fora da África, alcançando até a Ásia Oriental. Com pernas longas e um cérebro quase tão grande quanto o nosso, ele sobreviveu por mais de 1 milhão de anos, um recorde entre os hominíneos. Enquanto isso, na África Meridional, Homo naledi surpreendeu os cientistas ao combinar traços arcaicos com comportamentos modernos, como o possível enterro ritualístico. Essas espécies coexistiram por milhares de anos, competindo, colaborando ou simplesmente ignorando-se. Longe de ser um processo linear, o surgimento do gênero Homo foi um laboratório evolutivo ativo, onde múltiplas soluções para sobreviver foram testadas, e muitas delas esquecidas. Durante muito tempo, os neandertais foram retratados como brutos desajeitados, mas as descobertas recentes pintam um retrato radicalmente diferente. Eles tinham cérebros maiores que os nossos, caçavam em grupo, usavam pigmentos, criavam joias de penas e conchas e cuidavam dos doentes. Vivendo na Europa e partes da Ásia Ocidental por mais de 300 mil anos, enfrentaram glaciações extremas com engenhosidade impressionante. O mais surpreendente? Eles se cruzaram com Homo sapiens. Cerca de 2% do DNA de pessoas não africanas modernas vem dos neandertais, genes que influenciam desde a imunidade até o humor. Isso significa que, em vez de desaparecerem por completo, parte deles vive dentro de nós. Sua extinção, por volta de 40 mil anos atrás, permanece um enigma. Foi competição, mudança climática ou simples assimilação? Seja qual for a resposta, sua herança genética prova que não foram um beco sem saída evolutivo, mas sim uma ramificação vital da árvore humana. Em 2004, arqueólogos encontraram algo inesperado na ilha indonésia de Flores. Esqueletos de humanos com pouco mais de 1 metro de altura, com crânios minúsculos, mas ferramentas sofisticadas ao lado. Batizado de Homo floresiensis, ou Hobbit, esse hominíneo viveu até cerca de 50 mil anos atrás.
contemporâneo tanto de Neandertais quanto de Homo sapiens. Acredita-se que tenha evoluído a partir de Homo erectus isolado, sofrendo nanismo insular. Mas há mais. Em Luzon, nas Filipinas, fósseis de Homo luzonenses revelaram outra espécie desconhecida, com características únicas nos pés e dentes. Essas descobertas mostram que a Ásia foi um caldeirão de diversidade humana, muito além do que imaginávamos. Além disso, análises genéticas apontam para a existência de fantasmas evolutivos, populações humanas arcaicas que cruzaram com nossos antepassados, mas cujos fósseis ainda não foram encontrados. O passado humano é mais complexo, mais ramificado e mais surpreendente do que qualquer narrativa simplista. A extinção de espécies humanas não foi um evento isolado, mas um processo contínuo ao longo de milhões de anos. Mudanças climáticas drásticas, como as glaciações do Pleistoceno, redesenharam ecossistemas inteiros, forçando adaptações rápidas. Competição por recursos, doenças e até conflitos entre grupos podem ter acelerado o desaparecimento de certas linhagens. No entanto, a chegada de Homo sapiens parece ter sido um fator decisivo. Nossa espécie, com redes sociais amplas, linguagem simbólica e tecnologia avançada, expandiu-se rapidamente, ocupando nichos ecológicos já habitados. Em vez de simples substituição, porém, há indícios de hibridização. Trocas genéticas que permitiram a sobrevivência parcial de outros hominíneos dentro de nosso próprio genoma. Assim, embora suas culturas e corpos tenham desaparecido, fragmentos de sua biologia persistem. A pergunta que fica não é apenas por que eles sumiram, mas o que herdamos deles? A história da humanidade não é uma linha solitária rumo à perfeição, mas um rio com inúmeros afluentes, alguns secos, outros ainda alimentando nosso curso atual. As espécies humanas que o tempo escondeu não foram fracassos evolutivos. Foram experimentos distintos de como ser humano em mundos desafiadores. Cada fóssil, cada fragmento de DNA antigo é uma janela para realidades alternativas que quase foram as nossas. Reconhecer essa diversidade perdida não apenas enriquece nosso passado, mas também nos lembra que a sobrevivência não depende apenas de força ou inteligência, mas de flexibilidade, conexão e sorte. Hoje, somos os únicos representantes do gênero Homo, mas carregamos dentro de nós ecos de muitos outros. E talvez, ao compreender melhor esses primos esquecidos, possamos entender melhor a nós mesmos e o que significa ser humano em um planeta em constante transformação.